o convite ao Festival do Paulo. É um prazer para nós divulgar autores brasileiros em Portugal. Gostávamos que eles tivessem o maior espaço de automobilidade em geral nas livrarias e nos espaços de venda, mas é um trabalho que temos que continuar a fazer. Creio que é o grande desafio hoje da banda desenhada, é voltar a conquistar espaço nas livrarias e eventualmente em novas formas de distribuição. Em relação a Yeshua, é um trabalho, não conheço o Yeshua, é um trabalho com o qual eu tenho uma admiração enorme, porque logo teve a coragem de não adaptar, mas com um trabalho extremamente sério, recontar, não uma história qualquer, mas a história, uma das histórias fundamentais da tradição cultural judaico-cristã. Portanto, não tenho muito distanciamento porque é um trabalho admirável e passo a palavra aos artistas. Boa tarde. O trabalho foi apresentado em Pradesir em 2008, 2009. A ideia, na ocasião, foi fazer uma banda desenhada que contasse a história de Jesus dentro, não de uma perspectiva religiosa, não ligada à Igreja Católica, nem fazer uma versão satírica, como é comum, tanto que eu acredito em publicações aqui na Europa, em Portugal, em França, em Itália, como no Brasil. Existem duas vertentes, que é fazer o trabalho religioso, normal, um quadrinho básico, e fazer uma versão jocosa, com dogmas, com conceitos da igreja. A ideia era contar uma grande saga humana e espiritual dentro de um contexto de uma grande aventura, não pegando, digamos assim, o mito da história de Jesus, sem questionar se realmente existiu ou se não existiu, e contar uma história e tendo como base vários elementos de várias culturas, além da pesquisa histórica, que foi muito falado lá no Brasil, mas a pesquisa histórica serviu só como uma base, porque não é uma figura comprovadamente histórica, não é comprovadamente histórica a existência de Jesus. Houve a parte histórica foi mais pela questão da Roma e da Jerusalém, da época de Jesus. Mas eu tive uma grande pesquisa em cima de textos filosóficos, textos de filósofos da Idade Média, como Jacob Boehme, muito texto apócrifo, que ele amplia um pouco a visão da história de Jesus. A ideia foi humanizar a figura de Jesus dentro de alguns momentos da história dele, em que a Igreja Católica transformou aquilo dentro de uma possibilidade até onde afasta a presença da figura de Jesus da própria figura humana, sem você tirar a coisa sagrada, mas sem colocar Jesus em cima de um altar. Então há vários momentos ali que são baseados mesmo nos textos canônicos, onde há uma releitura, sem você alterar o contexto básico da coisa ali. No primeiro momento ali no Brasil, como é um pouco comum, houve uma certa resistência de algumas editoras por não entenderem qual é a ideia, porque você, na verdade, está optando por um terceiro caminho, né? Porque você, como eu disse inicialmente, a figura de Jesus, tirando esse lado religioso de trabalhos de banda desenhada mais ligados à igreja, o deboche à figura de Jesus também já caiu no lugar comum, tudo já foi feito em forma de sátira. Então, você não acrescenta mais nada a isso, né? Então, como eu disse inicialmente, a ideia era fazer uma outra leitura. Inicialmente não foi muito bem entendido isso.
um caminho do meio, digamos assim, que foi optado, que não teve um bom entendimento. Lá no Brasil era um momento ainda que a gente foi pré-início ali, foi um momento de aquecimento do quadrinho, então as editoras ainda não estavam entendendo muito bem, no caso do IESH, o que se tratava. Depois de alguma boa caminhada por várias editoras, a Devir acabou entendendo isso. Houve um momento muito interessante ali, em conversa com o Mauro dos Prazeres, desculpa, um dos editores lá já falecido, em que nós tivemos uma conversa muito longa ali, onde o Mauro, um grande conhecedor dessa cultura sobre religiões, e ele me sabatinou lá 1h30. Foi muito engraçado isso, porque qual era aquele desse cara, né? Contar a vantagem de ter feito um trabalho assim, de pesquisa e tal. E a gente conversou e ganhei, assim, acredito que essa conversa ganhou ele. Publicamos o primeiro, publicamos o segundo, infelizmente ele não chegou a ver isso pronto, o terceiro pronto, e a gente chegou a conversar sobre esse... O trabalho publicado no Brasil, ele teve uma boa aceitação. Esse último acabou de sair, que eu estou lançando aqui, ele acabou de sair. Mas o primeiro e o segundo teve uma boa aceitação, inclusive de vertentes religiosas. Não foi feito com a intenção de chocar nada, como disse, não havia interesse. É claro que teve muito... O Brasil é um país religioso, como você sabe, teve muita gente ali que torceu o nariz por leituras óbvias, leituras que você... No dia a dia, comentando sobre o assunto ali, a gente fala sobre a questão. Mas, no geral, foi um trabalho bem aceito. E ao todo foram 13 anos de trabalho. No Brasil não dá para viver de quadrinho. Então, por se tratar de uma opção de fazer uma obra que você contasse do começo até o fim de uma maneira linear, sem ela estar blocada, né, como os próprios evangelhos canônicos são, então isso demorou muito tempo. É um trabalho de pesquisa, um trabalho de não perder como a gente costuma dizer no Brasil, o pique, né, o ritmo ali do desenho não decair. Enfim, vamos estar lançando, vamos fazer uma sessão de autógrafo mais tarde, aí, quem puder comparecer. É isso. Bom, boa tarde, meu nome é André Diniz e nossa, é uma felicidade muito grande para mim estar aqui mais uma vez. Bom, eu no Brasil eu já tenho vários títulos a ser publicados, né, e desde lá de 1900 e pouco, as edições ali de Xerox e tal, eu fui acompanhando esse crescimento do cenário dos quadrinhos no Brasil. Às vezes usar a palavra mercado dos quadrinhos, não sei, mas um cenário muito interessante, assim, tanto de criação, tanto de publicações, né? Hoje a gente vive um momento muito rico lá. E a partir de 2013, né, eu tive a felicidade de ter o meu primeiro livro publicado aqui na Europa. Né? Foi o Morro da Favela. Ele tive a grande felicidade de conhecer o Maurício Ora, uma das figuras mais fascinantes assim, que eu já conheci. O Maurício, ele é fotógrafo de uma das principais, vamos dizer assim, favelas do Rio de Janeiro, ali no Morro da Providência, no centro do Rio, que inclusive foi a primeira favela mesmo, o nome favela vem de lá. E ele tem uma história de vida incrível, né? O pai dele foi um dos primeiros traficantes do morro no Rio, no tempo que o traficante de morro lá andava de terno e gravata e ele chegou a ser assaltado por usuários, né, que chegavam ali com arma. Então, quer dizer, foi muito na gente. Hoje é impensável isso, imagina. E aí a história de vida dele, partindo daí, com a fotografia, querendo transformar, escolhendo um outro caminho, querendo transformar o humor através da fotografia, e o tempo todo, ao mesmo tempo, passando esse pai como um bom pai para ele. Né? Foi uma visão muito rica, assim, que eu aprendi muito ali com ele.
E a favela está sempre ali do lado, mas ao mesmo tempo é uma distância muito grande, né, do resto da cidade. E eu tive a felicidade de conhecê-lo, né, fiz a biografia dele em quadrinhos, em banda desenhada, né, e tive, foi meu primeiro título publicado na Europa, inclusive aqui em Portugal, pela Polvo. Né, e foi uma felicidade muito grande, e a partir daí, 2012, para vocês verem como que teve uma identificação assim, eu estive aqui em Portugal a primeira vez em janeiro de 2013, e já é minha terceira vez aqui. Então, eu volto com muito carinho, muita felicidade mesmo. E de lá para cá, eu tive também o Duas Luas, publicado também pela Polvo, antes do Brasil. No Brasil ainda vai sair, aqui saiu no final do ano passado. No Brasil ainda vai sair. Mas eu conversando ali com a editora também, sim, mas o Rui para ontem, né? A gente falando do livro, pronto, já tinha ali tudo esquematizado e tive, nossa, um orgulho enorme de poder divulgar isso. E agora, exatamente hoje, é que o Sete Vidas, que é um livro que eu tenho também muito carinho da minha obra. O Duas Luas e esses são só roteiros meus em parceria com outros desenhistas. O Duas Luas com o Paulo Maia e esse com o Antônio Éder, lá dos brasileiros. O Sete Vidas ele foi uma experiência muito curiosa também. Eu fiz... isso talvez no Brasil, aqui foi mais esquisito do que no Brasil, mas eu fiz a chamada de terapia de vidas passadas. Meio um tipo de hipnose assim, que né, o que menos importa é se a vida passada existe ou não, entendeu? Não é, a questão não é essa, né? Eu deixo isso claro ali no livro. Mas vamos lá, se a gente acredita em qualquer explicação, é um inconsciente, enfim, qualquer explicação que se dê para aquilo que acontece de fato, não torna a coisa menos interessante. E foi algo que eu comecei na curiosidade e de repente foi uma experiência muito fascinante, sem delírios, não mudou minha vida, mas foi uma experiência incrível assim, de ser contada, que inclusive esbarrou com muitos acontecimentos ali na minha vida pessoal também, aquilo teve uma conexão. Enfim, e aí eu quis contar aqui em formato de banda desenhada e acabou de sair hoje. Então, convido também todo mundo a conhecer esse trabalho novo. Se gostaram do vídeo, partilhem. Se gostaram do canal, subscrevam. E se querem ter informações super secretas, sigam o canal no Facebook.